E tem dados aí recentes que no Brasil, inclusive essa semana já saiu uma notícia, mais de 14 milhões de desempregados, né? E isso se reflete nos estados e principalmente nas cidades, né? Exato, é na cidade onde as pessoas moram, vivem, né, e produzem. Então, essa referência aí dos números do emprego tem a ver com a vida de cada um de nós, né, que vive, trabalha, produz, precisa ter seu dinheiro para sustentar a família, para viver, enfim, para gerar progresso para o país, para a cidade, para o estado. Essa pesquisa da NK Consultoria e da De Paula, Moacir, foi realizada com base nos dados de 2018. Ela buscou principalmente mostrar essa questão da alternância de empregos aqui na cidade. Que a pesquisa identificou que há um índice de 60% de rotatividade no emprego em Foz do Iguaçu. Esse mesmo índice, levando para o cenário nacional, está entre 48% e 50%, ou seja, Foz do Iguaçu é maior a rotatividade do que com os dados nacionais no cenário nacional. Mas é importante frisar que esses dados são de 2018 e em 2018 houve mais contratações do que demissões em Foz do Iguaçu, né? Então, essa pesquisa dá uma série de indicadores, mas ela tem que ser avaliada em seu contexto, em seu conjunto. E é para isso que a gente conta aqui com a presença da Elisângela de Paula Kuhn. Bom dia, Elisângela, bem-vinda. Bom dia, Paulo, bom dia, Moacir, e a todos os ouvintes da Rádio Cuba. Um prazer estar aqui com vocês. Legal. E o Leonel Rocha também, que participou da elaboração desse trabalho, ele que é consultor da NK, está conosco aqui também para esse debate. Bom dia, Leonel, seja bem-vindo. Opa, bom dia, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. A gente podia começar esse debate com uma pergunta, na verdade um chamado para uma avaliação de vocês dois, assim, com os números que vocês dispõem, com esse trabalho de pesquisa todo que vocês fizeram, qual é a avaliação geral que esses números permitem fazer? Né? Que relação que vocês podem oferecer para o nosso ouvinte dos números que estão na pesquisa, com os números que vocês apuraram, com a economia da cidade? Enfim, qual é o cenário que vocês entenderam e aprenderam dessa pesquisa? Podemos começar com você, Elisângela? Podemos. Bom, Paulo, primeiro uma pequena correção, né? A pesquisa levou em conta os dados de 2010 até 2018. Então, a gente tem uma amostra, assim, bem importante de um número considerável de empresas, num percentual em relação ao número de empresas de Foz, de mais de 5% de amostragem, com mais de 19.600 funcionários dentro da pesquisa. Também é um universo em relação à população economicamente ativa bem importante de amostra, e mostra algumas questões que a gente, pela experiência do dia a dia, comprovou com a pesquisa. É um trabalho inédito em Foz, com esses dados, né? Que a rotatividade realmente é alta, que ainda o ensino superior pode ter mais reflexos nessa população economicamente ativa. Os segmentos que têm maior rotatividade se confirmaram, mas alguns mitos, eu vou colocar assim, que a cidade, às vezes a gente ouve no empresariado, não se confirmaram. Por exemplo, que Foz tem uma crise maior do que os outros locais, ou que a crise chegou aqui, né? Na verdade, nós sentimos muito menos a crise do que em outros municípios de Foz do Iguaçu, do país, né? As admissões no ano passado são superiores às demissões. A gente percebe que as empresas que têm nível de escolaridade maior na sua equipe tem menor rotatividade. Se confirmou o tempo de vida das empresas em relação ao turnover menor. Então, assim, uma série de questões foram confirmadas, e o nosso grande objetivo com essa pesquisa é fazer uma provocação em cada empresário, em cada gestor, de comparar seus dados com a pesquisa. Como é que eu tô? Eu sou do segmento de restaurante, meu turnover é como? Como é que está a minha equipe em relação à formação? Né? Comparar com esses dados para poder gerir melhor o seu negócio. Leonel, o que você apresenta aí de análise sobre essa pesquisa? Bom, primeiro de tudo, né, é em questão da evolução das admissões em Foz do Iguaçu, né, das admissões e demissões. É muito interessante que a Elisângela falou aqui que a crise que o empresariado sentiu em Foz do Iguaçu foi muito leve se comparado a nível Brasil.
Então, se nós analisarmos pelos nossos dados, em nenhum momento, desde 2010 até 2018, houve destruição de emprego. Tá? Então, sempre as admissões superaram as demissões, excluindo o ano de 2015, que foi o auge da crise, que pelos nossos dados aqui acabou se empatando. Se a gente levar isso ao Brasil, 2015, 2016 e 2017, houve uma grande destruição em massa de empregos. Somente em 2018 que começou a se recuperar. Tá? Então, parte do turnover de Foz do Iguaçu ser maior do que a média de Brasil está relacionado com o crescimento da cidade. Isso eu fico muito feliz, porque eu sou um apaixonado pela cidade e isso demonstra o crescimento muito exponencial de Foz do Iguaçu, dos nossos negócios. Outra questão é a questão de idade, tá? Então, pelos nossos dados, nós comparamos que na média o turnover em 2018, na idade entre 19 e 22 anos, tem um nível muito alto de rotatividade nessa faixa etária. Qual que foi o nosso intuito aqui? Mostrar para o empresariado que essa é uma faixa de cuidado, que você tem que ter um cuidado maior com os funcionários e indagá-los, como é que eu vou cuidar dos meus funcionários? Será que é só um incentivo monetário, um incentivo financeiro que eu posso dar para ele? Ou são outras coisas que vão aumentar a qualidade de vida no trabalho, né? E vai fazer com que essa pessoa queira ficar mais na minha empresa? Elisângela, você concorda que essa rotatividade do emprego, sendo maior aqui em Foz do Iguaçu do que a média nacional, tem a ver com a expansão da cidade, a economia, a diversificação? Que análise que você faz disso? Eu acho que tem vários fatores, né? Bom, índice de turnover, crescimento da empresa afeta o índice de turnover. Se eu estou aumentando a admissão, meu índice de turnover é maior. Eu acho que não é só isso, eu acho que Foz também tem uma rotatividade maior, porque ela acaba tendo no nosso raio aqui enquanto cidade uma oferta maior de empregos. Então, assim, a gente tem o Paraguai, a gente tem outras questões, até a questão de cooperativas e tal aqui na região, isso tudo afeta diferente de outras cidades, né? Essa questão ainda da crise eu queria voltar, né? Porque, assim... o empresário olhar para essa pesquisa, entender, mas como que não tem crise? Eu demiti, eu diminuí, né? Mas tem gente crescendo no mesmo segmento. Daí a gente faz um olhar, Paulo, e observa assim, que aquelas empresas que investiram em tecnologia, contrataram gente com melhor formação, capacitaram sua equipe, estão crescendo. Então, eu preciso olhar para isso e fazer uma reflexão enquanto o meu negócio. Então, eu concordo com o Leonel, tem a ver com crescimento sim, isso mostra o número de admissões crescendo, mas também tem com essa oferta que tem diferente aqui na cidade de Foz, mais opções. A questão da rotatividade no mercado de trabalho, que vocês identificaram na pesquisa, estão fazendo uma exposição de várias abordagens possíveis, mas eu gostaria de perguntar como isso afeta a empresa, para aquela empresa que não está crescendo, né? Provavelmente essa rotatividade tem a ver com um problema, inclusive, de gestão dessa empresa. Como que essa rotatividade afeta esses negócios e como esse empresário que pode se ver nessa pesquisa que vocês elaboraram, como que ele pode aplicar ou tomar lições dessa pesquisa para melhorar o desenvolvimento do seu empreendimento? Essa pergunta é muito legal, Paulo. Por exemplo, eu tive uma surpresa com a pesquisa, que foi que o maior número de meses que uma pessoa fica na empresa está presente no pessoal que é especialista, acima de nível superior. Esse pessoal é o pessoal que fica por mais tempo no mesmo emprego. Isso para mim foi uma surpresa. Porque eu já ouvi de empresários assim, não, Elisa, eu não posso contratar aquela pessoa porque ela tem um currículo muito grande, não cabe na minha empresa. Já ouvi também na outra ponta a pessoa dizendo assim, Elisa, eu tive que reduzir meu currículo, porque o mercado de trabalho não me chamava nem para entrevista, porque me consideravam muito preparada para aquilo. E você veja que a pesquisa confirmou que se eu invisto em alguém com uma formação melhor, ela vai ficar mais tempo na minha empresa. E o que isso representa, Paulo? O empresário precisa entender que ter turnover alto, que quando não tem a ver com crescimento,
esse custo é muito maior do que só rescisão, do que só um aviso prévio. Ele desgasta a equipe que permanece com treinamento. Cada um de nós aqui, se fizer uma reflexão, vai lembrar de empresas que cada vez que você vai, você é atendido por gente nova. É isso que é essa rotatividade que a gente fala, isso. né? Isso tem a ver com qualidade de atendimento, né, Moacir? Isso tem a ver com falta de fidelização do cliente. Quer dizer, quando a empresa não consegue ter construir seu jeito de ser, né? A empresa precisa ter uma identidade, trabalhar a cultura organizacional, construir seu jeito de ser, e com uma rotatividade alta que não tem a ver com crescimento, que não tem a ver, que não for estruturada, ela perde em todos os sentidos. Então, e às vezes são poucos os ajustes. O Leonel falou muito bem, ele é muito mais jovem que eu, né? Então, assim, hoje os jovens, eles não estão mais só interessados em salário. Salário é importante, mas eles querem que a empresa tenha valores que sejam coerentes com os valores deles, tenha preocupação com outras questões, tenha um bom ambiente de trabalho, e nem sempre isso tem a ver com mais investimento financeiro. Tem a ver, às vezes, com dedicação da direção, tem a ver com construir os valores da minha empresa. Isso realmente não é só balela, isso é importante. E isso vai ter reflexo, sim, em você ter mais tempo uma pessoa na tua equipe, as pessoas certas nos lugares certos. Né? Então, isso afeta. Eu lembro que o Polo Iguaçu uma vez fez uma pesquisa em relação à hospitalidade, em relação ao atendimento das empresas de Foz, e era muito ruim. Né? Então, assim, a gente é uma cidade turística. Então, a gente tem que atender bem quem é daqui e quem é de fora. Então, a nossa preocupação com o atendimento, com fidelizar o meu colaborador, né, a minha equipe, ela é fundamental para ter esse resultado. Leonel, olhando os dados da pesquisa, é possível aferir se a cidade continua perdendo empregos para aqueles setores, digamos, entre aspas, tradicionais da informalidade, como essas atividades ligadas ao contrabando? A gente ainda perde muito emprego formal para esse tipo de atividade? Olha, na minha opinião, acho que não. Olhando esses dados, né? Primeiro porque a gente analisou somente empregos formais, com carteira assinada. A gente está comparando somente com a população economicamente ativa. Então, população economicamente ativa, a gente supõe que ela está trabalhando ou procurando algum emprego. Essa questão dos empregos informais, elas não se enquadram. A Foz do Iguaçu acaba não perdendo emprego para informalidade de contrabando ou atividades ilegais, perdão, em função de há uma oferta muito grande de empregos na cidade, tá? Então, essa questão do contrabando, uma pessoa que trabalha, por exemplo, num bar, num restaurante, ele não vai sair de um emprego desse para fazer uma atividade ilegal. Então, eu acredito que isso não acaba impactando. A pesquisa mostrou que entre os homens a alternância de emprego é maior entre trabalhadores com menor escolaridade, né? Sim. E também em trabalhos braçais. Sim. Por quê? Então, a gente pode supor algumas coisas. Então, nessa categoria está classificado bastante empresas de construção civil. E a gente sabe que a construção civil varia muito de sazonalidade. Então, você é contratado para fazer uma obra e depois você é demitido. Fechou outra obra, você é contratado de novo, depois você é demitido. A segunda questão, em função dessas pessoas que têm uma baixa escolaridade, acaba não tendo uma gama muito grande de oferta para elas, sabe? Então elas não são muito demandadas pelo mercado, são geralmente as mesmas empresas que as contratam. Então acaba tendo essa alternância entre as mesmas empresas. Elisângela, as mulheres, a pesquisa indicou que as mulheres apresentam uma taxa de alternância de emprego superior à dos homens. Qual que é o percentual dessa taxa e como que você analisa esses dados, né? E a pesquisa também mostrou que as mulheres têm melhor formação que os homens, né, Paulo? Vamos fazer o registro tem esse disso. detalhe também. Parece que a mulher cuida um pouco mais da carreira. Era a nossa próxima pergunta. Porque assim, eu quase que pedi pro Leonel não botar os dados do turnover da mulher, né? Mas não tem problema. A mulher está cada dia mais no mercado de trabalho. Mas a formação, fundamental e é isso, né? interessante isso, né? O Leonel pode me achar o dado aí, Leonel? 63% em 2018 das mulheres contra 56% dos homens, dá uma diferença de 7 pontos percentuais. Mas a diferença de formação é bem impactante, né? Quanto maior a formação,
a gente vai ter mais presença de mulheres na pesquisa, né? Então, mesmo com essa história de 2 turnos, 3 turnos da mulher, né? Ela consegue investir um pouco mais na carreira e na formação profissional. Isso acho que tem a ver com alguns diagnósticos que a gente teve. Quando tem um turnover maior ali, quando a pessoa termina o curso superior, a gente percebeu na pesquisa que no término do curso superior, passando de superior incompleto para superior completo, o turnover aumenta. Então, isso mostra que quando a pessoa busca formação, se a empresa não absorver ela vai procurar um emprego melhor. Mostra isso. Também a pesquisa, a gente teve como diagnóstico um turnover alto em mestrado. E aí a gente acha que aí a cidade não está conseguindo absorver esses profissionais. Né? Aí, nesse aspecto que você perguntou se a cidade não absorve, eu acho que com formação de mestrado e doutorado, nós ainda não conseguimos absorver todos os profissionais com essa formação. É interessante esse dado e aí eu acho que merece uma reflexão. Você fez uma pergunta para o Leonel em relação à informalidade. Na primeira amostra, a gente começou o trabalho de alguns meses, Paulo e Moacir, tendo o doméstico junto no trabalho. E aí eu concordo com você que o doméstico aumentou a informalidade. A gente tirou o doméstico da pesquisa porque ele distorcia muito. Então, infelizmente, a legislação trabalhista protegeu o empregador doméstico, mas muitas famílias de classe média não conseguiram cumprir e ter o custo do empregador doméstico de como ficou. E aí o doméstico foi sim para a informalidade. A pesquisa mostrou isso e a gente até tirou esse extrato do doméstico porque ela distorcia os dados. Esse recorte especificamente do trabalhador doméstico também não é influenciado um pouco por um trânsito dessa mão de obra que acontece aqui na fronteira, por exemplo, principalmente meninas que vêm do Paraguai para trabalhar e acabam trabalhando na informalidade, nas casas aqui de Foz do Iguaçu? Ele pode ser afetado, Paulo, sim, pode ser agravado aqui em Foz, mas essa questão do doméstico para a informalidade aconteceu a nível de Brasil. Né? Então ficou pesado para a classe média ter o doméstico e cumprir todas as exigências. Eu não sou contra os direitos dos domésticos, quero deixar isso bem registrado, mas da forma que foi conduzido, as famílias não conseguiram absorver e levou a nível de Brasil. Acho que concordo com você que pode ser agravado aqui em Foz com essa questão da fronteira. Leonel, a Elisângela adiantou os dados importantes aí que temos que comemorar, né? As mulheres são maioria entre os trabalhadores com maior grau de instrução aqui em Foz do Iguaçu, né? A pesquisa que vocês realizaram pode identificar quais setores as mulheres estão mais presentes, essas com maior grau de instrução? Então, o que a gente consegue auferir com esses dados? Primeiramente, há uma tendência mundial, tá, de que as mulheres estão se profissionalizando, já ultrapassaram os homens em questão de grau de instrução, então estão buscando muito mais a qualificação do que os homens. Você pode pegar vários papers de Harvard, enfim, nos Estados Unidos, confirmam essa tese. Segundo, a questão do turnover da mulher ficar 7 pontos percentuais acima dos homens está relacionado a 2 fatores, ao meu ver, né? O primeiro deles, ali perto de ensino médio incompleto, ensino fundamental, até ensino médio completo, o turnover da mulher foi muito maior do que o dos homens. E isso acabou, quando você pega o total, isso acabou dividindo, né? Tá? Então a média acabou ficando maior. Mas quanto mais você aumenta o grau de instrução, essa questão se inverte. Então a mulher acaba ficando mais tempo no mercado de trabalho. Mas como o impacto lá atrás do grau de instrução mais baixo impactou toda a média, então, essa questão aí de... Qual era a pergunta mesmo? Esqueci. Dos setores que a mulher com maior grau de instrução, né? Tá. Que são maioria, que é a maioria no mercado de trabalho de Foz do Iguaçu, se é possível identificar em quais setores elas estão. Tá. Então, no setor de comércio, de bares, restaurantes, comércio varejista, comércio atacadista, há um turnover muito grande de mulheres.
geralmente porque são mulheres com ensino médio ou fundamental, ou estão no ensino superior incompleto, ou seja, ainda estão na faculdade, estão fazendo algum trabalho em alguma loja, enfim, no shopping, sabe? E quanto maior o grau de instrução, elas acabam indo muito para a área de educação, tá? E para a área de serviços. Então elas acabam ficando mais tempo na área de serviços e na área de educação. Na área de serviço, elas ocupam cargos de direção? Isso é possível identificar? Nós tiramos os diretores das análises em função de acabar distorcendo bastante o turnover. Porque não tem tanto turnover em diretor, né? A empresa fecha mesmo. Pois é. Mas essa questão da mulher, principalmente, a gente percebe pela mudança do mercado de trabalho. Áreas que antigamente eram dominadas pelos homens, hoje as mulheres estão entrando com maestria também. Então proporcionou à mulher cada vez mais opções de campo de trabalho. Isso aparece também em termos de pesquisa? Sim, a gente consegue identificar duas coisas, né? Então, primeiro é essa tendência de que as mulheres estão se profissionalizando mais do que os homens. E segundo, o mercado de trabalho está identificando as melhores características de cada gênero. Então, tem características que a mulher e o homem têm características inatas. Por exemplo, a mulher, no campo de serviços, ela acaba tendo um destaque muito grande, porque ela consegue ter uma empatia muito mais forte que o homem não consegue ter. Especialmente saúde e educação, né? Sim, onde ela está sendo absorvida aqui em Foz do Iguaçu. Na área financeira também. Eu queria registrar, por exemplo, com especialização, nessa nossa amostra de 19.600 trabalhadores, 66% são mulheres que são especialistas e só 34% são homens. Então é uma diferença bem considerável. Contundente, né? A gente vai pedir uma avaliação novamente de vocês dois, assim, mais conjuntural, a partir dessa experiência e desse estudo que vocês fizeram dentro da pesquisa, do estudo que foi feito conjuntamente aí pela NK e a De Paula. Foz do Iguaçu hoje tem um polo universitário de mais de 15 mil estudantes, né? Só dentro de Foz do Iguaçu. Isso se amplia se você pegar as cidades aqui da região, no Paraguai. Enfim, esse número se altera profundamente, né? O estudo que vocês fizeram faz uma relação direta, que diz o seguinte: maior instrução, mais tempo de emprego, né? A pergunta que a gente faz para vocês dois é como garantir emprego para esses universitários, inclusive gerando condições para que o estudante fique em Foz do Iguaçu depois de formado. Isso é uma tarefa de mundo, né? E Foz pode ter facilidades em relação a isso. Eu sou muito otimista nisso. Acho que assim, é fundamental as empresas se profissionalizarem, né? A gente precisa, no mundo de hoje, fazer mais por menos, utilizando tecnologias. Nós temos aí Parque Tecnológico de Itaipu, uma série de facilidades aí e as instituições de ensino que precisam ser provocadas e fazer uma integração maior com o universo empresarial, Paulo. Isso é fundamental, porque senão a gente mostrou na pesquisa que não está conseguindo absorver pessoas com mestrado. Daqui a pouco a gente não consegue absorver os especialistas, né? Então, é preciso profissionalizar as empresas, pensar em fusão de empresa, pensar grande, né? Pensar como centro do Mercosul, não como uma cidade do interior do Paraná. O poder público tem algo a fazer dentro desse processo? Primeiro que ele também precisa se profissionalizar, né? A gente sabe que não dá para continuar gastando do jeito que gasta, oferecendo o serviço que oferece. Isso, o poder público, isso é uma cobrança, uma necessidade muito real, seja em qualquer esfera. E aí, de novo, a integração público-privado, né? Usar as instituições, as ferramentas que estão disponíveis, fazer o poder público pode ser o agente integrador entre as universidades e as empresas. Essa semana ainda fui procurado por professores do curso de contábeis da UniOeste, eles fazendo uma provocação para levar a minha empresa lá para falar com os alunos, porque assim, os professores hoje são cobrados de ter dedicação exclusiva, então eles estão no mundo acadêmico. Né? Então, assim, são inclusive proibidos então falta essa integração e isso precisa ser feito mesmo, senão daqui a pouco a gente não consegue absorver essas pessoas. E a universidade precisa, seja ela público ou privado, fazer essa integração
com o mundo empresarial. E as instituições empresariais precisam provocar essa integração. Até porque a médio prazo você vai desestimulando o próprio acadêmico, você vai desestimulando o professor, porque você não vê futuro, você vai galgando no ensino, quando chega na hora de executar o que você aprendeu, você não tem campo de trabalho, né? Exatamente, Moacir. E assim, a gente ouve dos empresários, poxa, eu até teria uma segunda loja, eu até teria um segundo negócio se eu tivesse um bom gerente, se eu tivesse um bom gestor, é porque a gente tem uma capacidade limitada em algumas questões. Então, o Leonel falou muito bem. Acho que o trabalho braçal, eu tenho uma preocupação com o mercado de trabalho em Foz, com o trabalho braçal, sim. Mas há espaço para especialistas. Mas as empresas precisam saber absorver essas pessoas, né? Leonel, qual a sua análise desse quadro todo aí? Não é uma pergunta muito fácil, né? Não, mas eu gosto bastante dessa pergunta. Eu gostei muito que a Elisângela falou de questão de gestão. Precisa de gestores na cidade. E eu vou além, eu falo que Foz precisa de executivos. É uma cidade empreendedora, a gente sabe que Foz tem uma característica muito singular, que é uma cidade empreendedora, mas outra questão, faltam empresas júnior na faculdade, sabe? São questões que alavancam muito. Então, se nós olharmos também Foz, Cidade Leste, Porto Iguaçu e Turista, dá cerca de 600, 700 mil pessoas rodando aqui na cidade. Então, tem um mercado muito amplo, que eu estava falando aqui fora agora. Foz tem um potencial de crescimento absurdo. Como é que a gente vai melhorar isso? Com empreendedorismo. Questão de parceria público-privada, eu acho que o setor público só não tem que interferir. Tem questões que o setor público ele faz melhor, que é a questão mais social, de saúde, enfim, questão da educação, que é muito importante, que tem que investir pesado. Mas a questão do empresariado é deixar o povo trabalhar, sabe? Deixa ele trabalhar. Empreender, né? Deixa eles empreenderem. Então, a questão de educação é muito forte. É muito recente, as universidades privadas aqui em Foz do Iguaçu estão prosperando agora. Antigamente, na época que meus pais vieram para a cidade, não tinha tanta variedade. Outra questão é a qualidade dos especialistas que estão se formando. Quantos especialistas estão se formando? São 10? Eles estão se especializando em quê? Os 10 estão se especializando na mesma coisa, sabe? Tem que ampliar a gama de possibilidades, não olhar somente para o turismo, para o comércio. E a gente tem que começar a analisar a Foz do Iguaçu e atrair corporações para cá, começar a criar empresas e a gerir as empresas com o intuito de que essas empresas virem corporações e não somente empresas familiares. Elisângela, para a gente terminar nosso debate aqui, vocês elaboraram uma pesquisa para ser aplicada, né? Ou seja, ela deve estar disponível para outras pessoas absorver esses dados. Como é que o empresário, o gestor, a pessoa que ficou interessada nesses números pode saber mais sobre ela, ter acesso a ela, conversar com vocês sobre essa complexidade de elementos que vocês nos trazem aqui? Bom, tanto a De Paula Contadores quanto a NK Consultoria, a gente está super à disposição para discutir esses números. A pesquisa, a apresentação está disponível tanto no site da NK Consultoria quanto no site da De Paula, disponível para acesso a quem quiser. Eu fiquei bem feliz que professores das instituições de ensino procuraram, né, para trabalhar esses dados com os alunos. E assim, a gente sai com o desejo, né, Leonel, esse ano a gente já prometeu que vai fazer uma pesquisa em relação a salários, Paulo, né, para quando quiser contratar, qual é o salário médio de tal segmento, de tal função, a gente quer entregar isso. A nossa ideia é colaborar com essa discussão e o que a gente pode fazer para evoluir. Leonel falou muito bem, se o poder público só não atrapalhar, já está bom. Porque vontade de empreender. É o que a gente mais vê de reclamação. É o meu dia a dia, né, você? Inclusive, você disse isso, que as pessoas, eu quero montar uma segunda empresa, não tem gerente, mas também tem aquela coisa, vou montar mais uma segunda empresa para me incomodar ainda mais com a questão fiscal. Se o poder público só não atrapalhar, a gente já fica bem feliz. O Brasil teria uma outra condição. Exatamente. Né? Mas assim, eu acho que assim, a gente quer com essa pesquisa motivar os gestores, sabe? A gente viu que tem mercado, tem espaço para crescer, motivar as pessoas a estudarem, motivar as pessoas a contratar pessoas com maior formação, investir no teu pessoal que não tem formação, porque isso vai dar resultado lá na frente. Quer dizer, o Senar é de muito trabalho, não tem almoço grátis, né, Paulo? Tem que trabalhar para valer
Mas o mercado é muito promissor e Foz, gente, é fora da curva. Se tá difícil aqui, fora tá muito mais difícil. Pesquisa mostrou isso. Então, eu sou uma apaixonada por Foz, mas assim, a gente precisa arregaçar as mangas e gerar empregos, né, gerar empresas, como o Leonel falou, com maior especialidade, né, e provocar inovação, essas questões, porque senão a gente vai ser engolido por empresas de fora. Então é isso. Agradecemos muito, Elisângela, Leonel, é um assunto que rende, a gente pode continuar detalhando os dados e a rádio está disponível para a próxima pesquisa, para o próximo trabalho aí que vocês vão se aventurar e que é muito importante para a cidade. E vamos lá, né, Moacir? Exatamente. Lembrando que a gente não precisa se contentar só com o poder público de não atrapalhar, né? Há questões que a gente precisa exigir dele mesmo. Por exemplo, falando desse universo da educação aqui em Foz do Iguaçu, a gente tem uma área para crescer, que é a área de saúde, que é fantástica e fenomenal e que traz pesquisa, desenvolvimento para a cidade e, sobretudo, um serviço de melhor qualidade para o morador de Foz do Iguaçu, para o turista, para o morador aqui da região, né? Isso eu acho que depende decisivamente de uma ação, de um trabalho planejado e efetivo do poder público, né? Acho que é uma área que não é a iniciativa privada que vai conseguir dar conta disso, né? Então, todos devem fazer a sua parte, inclusive o poder público. Marco Zero, onde tudo começa.